Depois de 162 jogos, 588 gols marcados, com a participação de 80 clubes de todo o Brasil, chega o dia da final da Copa São Paulo, aqui no estádio Pacaembu, no dia em que a cidade de São Paulo comemora os 455 anos de existência. Parabéns, São Paulo, que recebe de braços abertos pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Os dois times estão adentrando ao estádio do Pacaembu, o estádio do Pacaembu que recebe um excelente público. Atlético Paranaense pela primeira vez uma final, tentando pela primeira vez um título da Copa São Paulo Futebol Júnior. Não só o Atlético Paranaense, mas o estado do Paraná tentando aí o primeiro título. Do outro lado, o Corinthians que foi campeão em 69, quando enfrentou o Nacional. Em 70, quando venceu o Palmeiras na final. Em 95, empatou com a Ponte em 2-2. Na prorrogação, deu Corinthians 1-0. Em 99, o Corinthians venceu o Vasco da Gama na final por 1-0. Em 2004, o Corinthians fez 2-0 no São Paulo. E na última final, com a presença do Corinthians, vitória de 3-1 em cima do Nacional. 7 vezes vice-campeão o Corinthians. E a última vez em que esteve numa final e foi vice em 97, quando empatou com o Lousano Paulista em 1-1, e nos pênaltis o Lousano Paulista venceu pelo placar de 4-3. E olha, Largo, dessas 88 equipes, 42 eram aqui do estado de São Paulo. O Corinthians conseguiu chegar à final. Eram 4 equipes do Paraná e tá aí o Atlético Paranaense representando muito bem o seu estado. Os dois times já no gramado do estádio Pacaembu. Torcedor do Corinthians se manifesta. Nós vamos ter a execução do hino nacional brasileiro e logo após teremos as escalações. Vamos ao hino. Hino Nacional Brasileiro, mais de 80 participantes, 88 para ser mais preciso. Só Atlético Paranaense e Corinthians conseguiram as vagas à final. Vamos à formação do Furacão, o rubro-negro do Paraná. Vamos ver como joga o Atlético Paranaense nessa primeira final de Copa São Paulo Futebol Júnior. Definido pelo Marquinhos Santos e manda programado hoje aqui no Pacaembu. Esta equipe, Santos no gol 1, Raul tem a 2, Manuel 3, Marcos Vinícius tem a 13 e o Bruno Costa com a número 6. O meio-campo tem com a 5 Bruno Testa, tem a número 5, Fran Sérgio 7, 8 William e o 9, 19 Lucas Sotero, 9 Eduardo Salles e o Patrick com a número 11. Essa é a formação da equipe do Atlético Paranaense para esse jogo, Conrado Juliette. Pois é, Largo, o Atlético que chegou surpreendendo na final depois de eliminar favoritos, no caso a equipe do Cruzeiro e a equipe do São Paulo. Tem na figura do Raul, lateral direito da equipe, seu principal jogador, já marcou 4 gols. Raul que está chegando inclusive aqui. Lateral direito com pinta de artilheiro, você tem essa liberdade para jogar, só que hoje você encara um lateral que sobe muito também. Como é que vai ser isso? Pois é, hoje vai ser um confronto bom, eu e o Bruno. Mas eu tô com liberdade para jogar desde o primeiro jogo, jogando
Então vai ser um jogo bom, vai ser um confronto bonito. Obrigado. Ao Raul, lateral direito do Atlético, artilheiro da equipe nesta copinha. Largo. Legal, Conrado. Vamos ver agora como joga o Timão, como joga o Corinthians, que vem para sua 14ª final de Copa São Paulo em 40 edições. O Corinthians do Adailton Ladeira, definido com André Dias no gol número 1, 13 Rafael Almeida, Nando tem a 3, Guilherme 14 e o Bruno Bertucci com a 4, o Douglas Amaral tem a 24, Sacha 8, Marcelinho 7, o Boquita com a 10, Fernando Henrique com a 9 e o Jadson com a 18. Essa é a formação da equipe do Corinthians para essa final. Conrado. Estou ao lado do técnico corintiano Adailton Ladeira, que fez uma alteração em relação ao jogo da semifinal. Ele sacou o Arnon, lateral direito, para a entrada do Rafael, que vai atuar como um zagueiro. É isso, Ladeira? Bom dia. O Rafael forma a sobra dos dois zagueiros, né? Nós vamos jogar com 3 zagueiros. O Rafael também está entrando porque nós temos um alto que ganha bola de cabeça, que eles são muito altos na frente. E nós vamos cair com o Jadson jogando, fazendo a função de meia, mas caindo mais para a beirada do campo para não deixar o lateral descer muito pro jogo. Vamos ver se dá certo. Assim a gente olhando, vai correr tudo bem, mas vamos ver dentro do jogo como é que vai acontecer. O que pode ser determinante hoje para definir quem sairá campeão aqui? São duas grandes equipes, né? Eu acho que a tranquilidade, eu senti que o meu time está um pouquinho, eles estão meio emocionados. Teve jogadores que antes de entrar no campo chorou na hora da oração. Emociona muito isso, né? Mas eu acho que com os 10 minutos que começa o jogo, a pessoa volta no normal. Vai acontecer um grande jogo, disso eu tenho certeza. Agora, vencedor, só Deus é que sabe, né? Quem chega na final, um tem que sair fora. Obrigado ao técnico do Corinthians, ele já muito experiente, bicampeão com o próprio Timão em 2004 e em 2005. Obrigado. André Dias é o capitão do Corinthians, Bruno Costa é o capitão do Atlético Paranaense, o árbitro do jogo, Fábio de Jesus Volpato Mendes. Ele terá como assistentes o número 1, Ricardo Genaro, e o assistente 2, a Tatiane dos Santos Camargo, tendo como quarto árbitro o Eduardo Du. E olha, Alexandre Oliveira, o árbitro do jogo, o Fábio de Jesus Volpato Mendes, apitou 2 jogos da Copa São Paulo e um nós estivemos presentes. Ele apitou a vitória do Vasco 4-1 no Mojimirim e aquele jogo São Paulo 1, Rio Claro 0, em que o Rio Claro teve um gol legítimo anulado no primeiro tempo. Mais responsabilidade do auxiliar, mais um erro grosseiro da arbitragem naquele dia, né? O Rio Claro que também fez uma boa campanha, teve uma boa participação, teve o meia Geraldo, o angolano, que se destacou demais, e o lateral direito Cafu, 2 bons jogadores. Mudança importante no Corinthians, o Adailton Ladeira vem com 3 zagueiros, percebe a boa estatura, aliás, um porte físico impressionante do Atlético Paranaense, bota mais um zagueiro, o Rafael Almeida vai fazer o zagueiro de sobra, vai compor essa defesa com o Nando, com o Guilherme Pereira, vai liberar um pouco mais o Bruno para bater de frente com o Raul. Aliás, um confronto interessantíssimo. O Conrado foi muito feliz em lembrar, porque o Bruno é um dos principais laterais esquerdos dessa edição da Copinha, está jogando demais, e o Raul, principal lateral direito. Então a gente vai ter um confronto muito interessante. Como as duas equipes trabalham com 3 zagueiros, o Corinthians para essa final especificamente, a gente vai ter os alas descendo demais. O Jadson, que é jogador de meio campo, vai trabalhar pelo lado direito do Corinthians. Eu acredito, só posso acreditar que o Adailton Ladeira viu essa situação em treinamento. Não agora, durante a Copa São Paulo, mas na fase de preparação, ele colocou o time para jogar nessa situação, com 3 zagueiros e com o Jadson apoiando pelo lado direito. E o fã de esportes pode participar com a gente, mandando o seu recadinho através do canal. É só acessar www.espn.com.br/mural e você manda o seu recadinho. Você participa com a gente aí de Atlético Paranaense e Corinthians. Vai começar a final da Copa São Paulo, 40ª edição 2009 no Pacaembu. Apita Fábio de Jesus Volpato Mendes. Bola rolando para Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians tentando o 7º título. É o recordista de títulos da Copa São Paulo. Atlético Paranaense chegando a uma final pela primeira vez. O Atlético, uma campanha de 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. Marcou 19 gols, sofreu 6, saldo positivo de 13. O Corinthians em 7 jogos obteve 5 vitórias e 2 empates. Olha o Atlético chegando, saiu com o goleiro André Dias. Corinthians 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, marcou 14 gols, sofreu 4, saldo de 10. Artilheiro do Atlético, Raul, com 4 gols.
Artilheiro do Corinthians, Marcelinho, com 6 gols. O artilheiro da competição, Bernardo do Cruzeiro, com 9 gols marcados. Olha o Corinthians chegando, se defende o Atlético. Apareceu ali o capitão Bruno Costa. Ganha o tiro de meta o Atlético. Atlético nas 12 participações. Vai chegando pela primeira vez à final. Atlético que dos 4 jogadores que participaram da Copa São Paulo em 2007 fazem parte do plantel profissional do Atlético Paranaense hoje em dia. O goleiro João Carlos, os volantes Renan, o Douglas Maia, o meia Gabriel Pimba e jogadores como Kleberson, Dagoberto, Fernandinho e Jadson foram revelados pelo Atlético Paranaense na Copa São Paulo. O Corinthians revelou, entre outros, Casagrande, Du, Silvinho, Lulinha, Dentinho. Aí o lateral para o Atlético. Atlético no ataque. Chegou bem ali o Sacha. E com o Corinthians. Faz o lançamento. Fernando Henrique toca de cabeça. E a presença firme ali do camisa 13, Marcos Vinícius. E olha, nas últimas edições da Copinha, a gente teve em 2006 o título para o América de Rio Preto. Em 2007 o Cruzeiro venceu o São Paulo na final. E no ano passado deu o Figueirense. 3 equipes que nunca haviam vencido a competição. Marcelinho recebeu a bola pela direita, vai passando para receber o Douglas Amaral. E ela acaba saindo. É reposição para o Atlético Paranaense. E só em 3 oportunidades, Lago, não tivemos clubes paulistas na decisão da Copinha, em 40 edições desta competição. Em 71, Fluminense e Botafogo fizeram a final, Fluminense campeão. Em 80, Inter e Atlético Mineiro com o título para o Inter de Porto Alegre. E em 96, a mais recente aí, final sem o paulista, o América Mineiro sagrou-se campeão sobre o Cruzeiro. E tinha Gilberto Silva no meio campo. E olha, o Atlético recebeu o Patrick. Bola bem tocada, trabalho Atlético. Esse é o Fran Sérgio. William. Dá uma esticada pela direita, lá está o Raul. Marcou um dos gols contra o São Paulo na semifinal. Cruzamento na área. Bem posicionada a defesa do Corinthians. Tira com Nando. Primeiro tempo, primeiros minutos de partida. Estamos aí com 3 aqui no Pacaembu. 0 para o Atlético Paranaense, 0 também para o Corinthians. Domina o William. Se complicou. A bola vai sobrando com o capitão Bruno Costa. Também se complica. Aperta o Corinthians. Fernando Henrique vai botando pressão na marcação. Tem dificuldades para sair o Bruno Costa. Para lá, para cá. Apertou agora o Marcelinho. Chegou também. São 2 do Corinthians. Ele toca errado. Aí o Sacha recupera para o Corinthians. Faz o cruzamento na área. Apenas acompanha ali o goleiro Santos. E a bola vai saindo. É tiro de meta para o Atlético. E hoje, 13h45, 1h45 da tarde na ESPN Brasil. Copa da Inglaterra. Liverpool e Everton. Com Paulo Andrade e o PVC. E a torcida começa a ter a sua participação, né? Vai ser decisivo para essa equipe do Corinthians, porque eu entendo nesse momento o Atlético Paranaense como mais time do que o Corinthians. O Corinthians cresceu demais na competição. O Adailton Ladeira, com toda a sua experiência, foi modificando a sua equipe, inclusive para essa partida final, quando vem com uma surpresa com 3 zagueiros, para liberar um pouco mais o Bruno e para deixar o Jadson jogando pelo lado direito. Mas o Atlético é uma equipe que impressionou, né? Também cresceu na competição, depois do empate com o Porto em 0-0. Conseguiu uma das maiores goleadas dessa edição da Copinha, 10-0 em cima do Jacareí. Agora é uma equipe mais pronta, né? Fisicamente, a gente destacou aqui, realmente impressiona. E o Corinthians vai precisar demais do apoio do seu torcedor. Cruzamento do Marcelinho para o Fernando Henrique. Olha só, o William chegou ali, o Boquita. E a bola vai sobrando com o goleiro do Atlético Santos. Dá um balão à frente, a bola vai ficando com o André Dias. Primeiro tempo, 0 para o Atlético Paranaense, 0 também para o Corinthians. É o jogo final da 40ª edição da Copa São Paulo Futebol Júnior. Aí vem o Atlético. Fran Sérgio. Tentou o passe, não foi feliz. O Sacha vai ficando com a bola. Estava pedindo ali o Douglas Amaral. Agora sim, chegou pela direita. Marcelinho, posicionado para receber. Recebe o passe, o camisa 7, Marcelinho. O artilheiro do time do Corinthians na competição com 6 gols. Bola vai chegando pelo meio, pedindo outra vez o Sacha. Toque do Jadson, a bola vem aqui na direita. Douglas Amaral. Passou, recebeu o Boquita. Chega bem na cobertura.
do Atlético Paranaense ali com Bruno Costa, sai jogando bonito, joga limpo, passou bem pela marcação quando apertava o Boquita. Outra vez o Corinthians, vai dominando o Corinthians, Marcelinho, Fernando Henrique, Boquita pediu na área, vai bater, bateu o Fernando Henrique, a bola passou sem perigo nenhum contra o goleiro Santos do Atlético Paranaense. Eu quero mandar um abraço ao senhor Benedito Gomes da Silva, lá em São Roque, corintiano. Ele que é pai do nosso colega de canais ESPN, o Marcelo Gomes, um grande amigo nosso, um grande orgulho para a família ESPN. Afinal, o Marcelão faturou o prêmio Embratel 2008 de reportagem. O Marcelo com certeza também é um orgulho do seu Benedito lá em São Roque. Grande abraço a ele, sempre ligado nos canais ESPN. Corintiano, fanático, torcendo aí pelo seu time nessa final contra o Atlético Paranaense. Aí a bola tranquila com o capitão Bruno Costa. Já fizemos aqui a seleção da Copa São Paulo Futebol Júnior. No segundo tempo, o Alexandre Oliveira vai passar a nossa seleção, né, Alexandre Oliveira, para essa Copa São Paulo de 2009. É, claro que cometendo muitas injustiças, né, porque a Copa São Paulo revelou bons jogadores, mas a gente fez aqui até para ilustrar o que foi essa edição da Copinha. Mais ou menos aí os jogadores que acabaram se destacando mais na competição. O Rogério Giovanelli de Guarulhos está ligado na gente, acompanhando Atlético Paranaense e Corinthians. E é falta para o Atlético. Tomou posição e distância para a cobrança o Raul. Dois jogadores na barreira do Corinthians. Vai autorizar ali o Fábio de Jesus no Pato Mendes. Vai para a bola o Raul. Rolou o William. Mandou a bomba. A bola passa sem perigo nenhum contra o André Dias. Severo Arantes de Caratinga também está ligado na gente. Querendo saber do Alexandre Oliveira qual é a grande revelação, na opinião do Alexandre Oliveira, dessa Copa São Paulo, dessa temporada. Como eu disse, Alexandre, são muitas, né, Alexandre? As revelações. E até para isso que a gente montou aqui uma seleção extraoficial da competição, né, Lago? Tá aí a bola recuperada pelo Atlético Paranaense, a bola sai em lateral. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. E a Vânia de Andrade também está ligada na gente. E ela diz que, na opinião dela, todo esse time do Atlético Paranaense pode subir pro time profissional. Aí a bola outra vez com o Atlético, é falta, mais uma, vai para a cobrança. O camisa 16 não deixou ali. O Denis que esteve participando, é o único jogador que está aí na final que competiu numa outra final de Copa São Paulo, defendendo na temporada passada o Rio Branco da Americana, foi vice-campeão. Camisa 16 deles do Atlético Paranaense. Raul. Olha, a bola chegou para o Patrick, é marcada a posição irregular. A Tatiane dos Santos Camargo marcou o impedimento do Atlético. E acertou, né? Estava um pouquinho à frente o Patrick. Essa jogada pelo alto é uma das principais armas que tem o Atlético Paranaense, e até por isso que o Marquinhos Santos gosta de jogar com os seus dois alas, né? O Raul e o Denis pelo lado esquerdo. Jogadores que chegam com facilidade até a linha de fundo para tentar o cruzamento. É um time todo ele muito alto. A gente vai ver quando tiver um escanteio a favor do Atlético Paranaense, os três zagueiros sobem para fazer o cabeceio. O Manuel, que já tem 3 gols na competição, o Marcos Vinícius e o Bruno Costa. Além do Patrick, que é um jogador forte, o Eduardo Salles da mesma forma. E tem nesse meio campo muita versatilidade, porque o Fran Sérgio é o jogador que mais marca, mas também sabe sair para o jogo. O William e Lucas Sotero são os meias, jogadores responsáveis pela criação do Atlético Paranaense. Que sai trabalhando com o Fran Sérgio. 0 a 0 Atlético Paranaense e Corinthians. Olha o Fernando Henrique. Recebeu, tocou no meio, aí o Jadson abre na direita, vai chegando para dominar o Douglas Amaral. Era o Boquita, tocou com o Marcelinho. Vem pela direita ali o Marcelinho, para lá para cá, tenta passar pelo seu marcador, que é o Bruno Costa. Outra vez com o Boquita.
Toque do Jadson, a bola do Marcelinho, enfiou no meio, ela tentava a chegada do Sacha. Cortou a defesa do Atlético Paranaense, primeiro tempo 0-0 para Atlético e Corinthians. Aí o Jadson, olha a jogada do Corinthians, aparece o Denis para tirar. Fica no chão ali o jogador do Corinthians, é o Jadson. O Atlético se manda para o ataque. Olha a chegada do Atlético, indecisão do jogador de defesa do Corinthians, ficou ali na dúvida com a bola, depois ele chegou certo para tirar essa bola e mandar para longe. Lateral para o Atlético Paranaense, continua caído o Jadson. E agora o árbitro vai pedir ali para o jogador do Atlético esperar um pouquinho para a cobrança do lateral, para o atendimento ao jogador do Corinthians. E aí, você está vendo o replay do que aconteceu. Preocupa, né? A condição preocupa. E a arma do Corinthians tem que ser a habilidade, tem que ser o toque de bola, tem que ser o jogo em velocidade, até porque tem jogadores para isso. O Adailton Ladeira modificou o seu meio-campo. Do primeiro jogo contra o Paraibano, que o Corinthians foi muito mal na estreia da Copa São Paulo, não estavam nesse meio-campo nem o Douglas Amaral e nem o Jadson. Jogadores que têm bom recurso técnico. Então você tem um meio-campo formado pelo Sacha, que comanda a marcação, mas sabe sair para o jogo, se movimenta demais. O Douglas Amaral, que marca, mas sabe sair para o jogo. Jadson e Boquita, o Jadson deslocado mais para o lado direito para fazer a função de ala, mas Jadson e Boquita responsáveis pela criação. Lá na frente o Marcelinho é o jogador de habilidade e Fernando Henrique é a referência. Bem, o Corinthians, Fernando Henrique carimbou a defesa do Atlético, alivia o Marcos Vinícius. Subiu bem para tirar lá o Guilherme. Outra vez o Atlético vai trabalhando no campo de defesa. Tentava ali enfiado o Denis. A bola vai saindo lateral para o time paranaense. Cobrança do Denis. Eduardo Salles faz a bola chegar atrás. Marcos Vinícius. Olha só, o Bruno Costa se complicou. Escorregou o atacante corintiano. E a bola vai ficando ali com o Marcos Vinícius. Escorregou o Fernando Henrique. Sai jogando pela direita o Atlético. Esse é o Manuel. (13 minutos, 15 segundos do primeiro tempo. 0-0 na final da Copa São Paulo Futebol Júnior. Jadson voltou. Tá a informação do Conrado. De volta o jogador do Corinthians. Enes. O último toque foi do Sacha, lateral para o time do Atlético. Vai mandar cobrar um pouco mais atrás ali o Fábio de Jesus Volpato Mendes. O árbitro do jogo, que tem 34 anos, é representante comercial e começou a apitar em 1999. Ele é o 37º do ranking da Federação Paulista, categoria Prata A. Temporada passada, em 2008, apitou jogos da Série A2 e A3 do Campeonato Paulista. Olha o Denis, bom lance, boa jogada, bateu de direita. Ele carimbou no meio do caminho o jogador do Corinthians. O Corinthians vem para o contra-ataque agora, chegou pela direita no time do Corinthians. Bruno chega ali e comete a falta no Fernando Henrique. Reclamação do jogador do Atlético, vamos ver no replay se houve falta ou não, Alexandre Oliveira, nessa entrada do Bruno. Houve. E o Bruno, que querendo passar muita tranquilidade, né? Tá muito confiante, já errou pelo menos 2 vezes na saída, né? Ao invés de fazer o simples, tá querendo complicar demais e tá atrapalhando um pouco a equipe do Atlético Paranaense. Daí o Bruno Bertucci vem para a cobrança, as faltas cometidas, uma do Atlético, 3 do Corinthians. Vai para a cobrança o excelente lateral do Corinthians, Bruno Bertucci. Com o pé esquerdo, bateu direto, escanteio para o Corinthians. Firme ali o goleiro Santos, sem brincadeira, mandou essa bola para a linha de fundo. É escanteio para o Corinthians. Bateu o Bruno. Bola foi cortada pela defesa do Atlético com Manuel. Novamente escanteio para o Corinthians. Outra vez o Bruno Bertucci. Cobra o segundo escanteio, levantamento na área. Soco na bola do Santos. Olha o Corinthians chegando. Tá aí o Marcelinho, dominou. Bruno Bertucci. Não se entenderam ali os jogadores
do Corinthians. A bola enfiada para o Eduardo Salles. Marcação perfeita do camisa 13 do Corinthians. Lateral para o Atlético. Olha essa bola, chegada do Boquita, bem na marcação. Bruno Costa despachou, o Atlético vem para o ataque, chegando, chute por cobertura. E a bola perigosíssima do Atlético Paranaense, Eduardo Salles na conclusão. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Skol, a cerveja que desce redondo. O Alessandro Carlos Biratano, Paraná, está torcendo para a equipe do Atlético Paranaense. O Wagner de Teófilo Otoni, Minas, torcendo para o Corinthians. São os amigos fãs de esportes que estão participando com a gente através do endereço www.espn.com.br/mural. 17 minutos, primeira etapa no Pacaembu, 0 para o Atlético Paranaense, 0 também para o Corinthians. Daí a falta em cima do Marcelinho. Vai para a cobrança o Sacha. É bola mais atrás, está certo ali o árbitro Fábio Jesus Volpato Mendes. Você está vendo novamente a falta em cima do Marcelinho, cometida pelo Marcos Vinícius. Bateu o Sacha. Fernando Henrique desviou de cabeça, chegava lá o Jadson, mas sai bem do gol para fazer a defesa do Santos. Rápida com o Raul. Esse é o William. Se atrapalhou pelo meio, Eduardo Salles, bem marcado, perdeu a bola. O Corinthians se manda para o ataque. Marcelinho recebeu na esquerda. Vem chegando o time do Corinthians. O Jadson pediu lá na área, mas a bola lançada pelo Marcelinho ficou nos pés do William. Certo nervosismo aí, né, dos jogadores do Atlético Paranaense. A gente pôde observar agora nesse lance o lançamento do William. Estava sozinho ali o Denis. E ele lançou muito mal. Principalmente na defesa, né? Olha, o Corinthians ataca pela direita. Placar de 0-0 o primeiro tempo. Bom o lance, Douglas Amaral, cobertura do Bruno Costa, é lateral para o Corinthians. O Atlético que tem sim uma boa defesa com os seus 3 zagueiros, mas é uma defesa lenta, né? E está tendo dificuldade para sair jogando. No meio campo, principalmente quando a bola chega no William, o Atlético tem bastante qualidade. Não é um contra-ataque rápido que tem do Atlético Paranaense, porque Patrick e Eduardo Salles são 2 jogadores de força. O Eduardo Salles, que não participou do jogo semifinal contra o São Paulo, o Marcelo foi o seu substituto e jogou muito bem. O Marcelo, aliás, que tem entrado nos jogos do Atlético Paranaense e tem correspondido. Nós vimos no abre o jogo o Mano Menezes sendo reticente, né, quanto ao aproveitamento de alguns jogadores desse time da Copinha entre os profissionais do Corinthians. Ao longo da competição, o Adailton Ladeira chegou a declarar também que não tinha ninguém pronto para o time de cima. Essa frase acabou não caindo muito bem no clube. Depois ele explicou, dizendo que se referia ao amadurecimento, não que não tem talento, que não exista talento nas categorias de base, mas que nesse momento os jogadores ainda precisam de maior ou precisam de mais maturidade. Lá. A ação do Conrado Giuletti, primeiro tempo 0-0 para Atlético Paranaense e Corinthians. No dia em que a cidade de São Paulo comemora 455 anos. Um dia muito bonito, de sol, de calor na capital. Que está recebendo aí Atlético e Corinthians, depois de muitos jogos. Também alguns aqui na capital, mas principalmente pelo interior do estado. 162 partidas, 588 gols foram marcados com a participação de 88 clubes de todo o Brasil. Vai se mandando o Atlético, Patrick. Ganhou na velocidade, chegou para cortar o Rafael Almeida. William. Chegada no Sacha com falta para o Atlético. Aí o detalhe para você do camisa 8, Sacha. Em cima do William.
Hoje, 5h30 da tarde na ESPN, Campeonato Italiano, Série A, Inter e Sampdoria. E você vai acompanhar com a narração do Dudu Monsanto, comentários do Silvio Lancelotti. A líder Inter contra a Sampdoria. A Inter precisa da vitória. Ontem a Juventus venceu a Fiorentina por 1-0 e empatou agora em pontos. 43-43, Inter e Juventus. Jadson. Posse de bola com o Corinthians, que está jogando pela esquerda. Olha o bom lance do Bruno Bertucci. Boa jogada, bom lateral, cruzou rasteiro. E aí a bola é tirada da área do Atlético para o Bruno Costa, que é outro ótimo jogador, hein? Sacha. Douglas Amaral, Marcelinho. Próximo a ele o Marcos Vinícius. Ainda Marcelinho buscou o cruzamento, carimbou, camisa 13. Marcos Vinícius, a bola voltou e acertou Marcelinho. Por isso é tiro de meta para o Atlético Paranaense. Olha o lance outra vez aí. Marcelinho chuta a bola certa, o Marcos Vinícius, e bate no Marcelinho. Essas duas equipes que tiveram uma participação ruim no Campeonato Brasileiro Sub-20, que aconteceu de 6 a 21 de dezembro de 2008, até porque o Corinthians nem levou essa equipe que disputa a Copa São Paulo. Copa São Paulo, que é um torneio Sub-18. O Corinthians perdeu para o Náutico 2-1, perdeu 7-0 para o Grêmio, empatou com o Botafogo em 0-0 e perdeu para o Curitiba por 4-0. A participação do Atlético Paranaense também não foi boa. Perdeu para o Inter e para a Portuguesa, empatou com o Flamengo em 0-0 e venceu apenas uma partida, venceu o Sport por 2-0. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Visa, porque a vida é agora. É falta para o Atlético Paranaense. Vai para a cobrança, Raul. Tomou posição, camisa 2 do Atlético. Lá na área, 4 jogadores do Atlético contra 6 do Corinthians. Bateu Raul, soco na bola do André Dias. Bola perigosa, com muito veneno ali, bateu forte o Raul. Lateral para o Corinthians. Hoje, 8 horas da noite, tem bate-bola ao vivo com o comando do Edu Elias, participações do PVC, Calçade, Rodrigo Bueno. Hoje, 8 da noite, na ESPN Brasil. Bate-bola, comandado pelo Edu Elias. Trazendo aí os gols dos campeonatos regionais. Muitos campeonatos regionais já com rodadas em andamento. Alguns ontem, como por exemplo o Campeonato Paranaense. Você vai acompanhar os gols com Edu Elias. Lateral cobrado pelo Atlético, que está no ataque com o Eduardo Salles. Olha, essa bola chegou, Fran Sérgio dominou, tentou puxar, tocou de calcanhar para o Denis. Bom lance para o Atlético Paranaense, cruzamento no segundo pau, chegou a defesa do Corinthians. E a bola vai saindo, escanteio para o Atlético Paranaense, numa chegada perigosa do Furacão. E você está vendo novamente o replay. Cruzamento que veio do lado esquerdo. E aí você viu, foi bem lá o zagueirão do Corinthians para mandar para escanteio. Vai para a cobrança o Denis. 24 minutos e meio, primeiro tempo. Vai para a bola o Denis. Levantou forte. Toque do jogador do Corinthians. A bola vai saindo. E é lateral para o Atlético. Vai para a cobrança o Atlético Paranaense. Aí o Lucas Sotero. Eduardo Salles. Chegou o Nando. O último toque foi do Nando. Lateral para o Atlético. Vai dando empate Atlético Paranaense e Corinthians. Lembrando que se nós tivermos aí um empate no tempo normal, teremos cobrança de pênaltis para se conhecer o campeão. Olha o Denis, bateu forte, mandou lá na área. A defesa falhou do Corinthians. E a bola vai ficando com o goleiro André Dias. Novamente o lance para você. Não foi legal ali o Rafael Almeida, mas depois acabou corrigindo o Guilherme. E o Atlético insistindo nessa bola alçada da área, até no lateral.
A gente percebe que o Raul bate muito bem na bola, nas cobranças de falta pelo lado esquerdo do Atlético Paranaense, ele que é o lateral direito. Quando tem cobrança do outro lado é o Denis que se desloca para aquela posição. O Atlético com um pouquinho mais de posse de bola, um meio-campo muito interessante. Há pouco a gente viu o Fran Sérgio, que é o volante dessa equipe, participando da ação ofensiva. O William é um jogador que tem muita qualidade e o Lucas Sotero também sabe jogar. Com o apoio dos dois alas, do Raul e do Denis, tem muitas alternativas para atacar o Atlético Paranaense. Largo. E é falta perigosa para o Corinthians. Bruno Bertucci vai para a cobrança. 26. Tomou distância o Bertucci, bateu, bola que foi um foguete nas mãos do goleiro Santos. O Atlético Paranaense, Largo, começou a investir pesado nos últimos anos aí nas categorias de base. O Conrado completa a informação. Olha o Bruno Bertucci outra vez batendo para fora, Conrado. E no final da última temporada trouxe como coordenador técnico destas equipes menores o Ricardo Trubisky, que tem como experiência a formação de atletas no Cruzeiro e também passou no ano passado como treinador da equipe profissional do Ipatinga. Foi um dos 4 técnicos do Ipatinga rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2008. O Rodrigo, Amanda, o Celso, o Randall estão ligados na gente. O Edmilson Ramos de Andrade quer saber do Alexandre Oliveira se o Neymar dos Santos tem lugar na seleção da Copinha. Nessa Copinha nossa, nessa seleção feita pela gente. Olha só o Fernando Henrique. Recupera bem Denis. Neymar está com lugar garantido na nossa seleção, Alexandre Oliveira. Alexandre responde daqui a pouquinho porque o Atlético vem para o ataque. Olha Eduardo Salles, lançou mal. É uma das grandes opções para o meio-campo, né? A gente teve bons meio-campistas nessa equipe. No São Paulo, o Oscar e o Wellington. No Santos, o Neymar. A gente teve o Geraldo, o angolano de Rio Claro, também mostrando um bom trabalho. O meio-campo do Cruzeiro muito interessante, principalmente com Dudu e Bernardo. Tinga da Ponte Preta se destacou também muito nessa edição da Copinha. Então são alguns bons jogadores de meio-campo. O Gilmar é um deles. Carlos José da Silva, Samuel Júnior também estão acompanhando essa final. Olha a descida do Corinthians. Chegou o Corinthians ali, o Nando tocou, Marcelinho, agora o Douglas Amaral recebeu pela direita, levantou na área, dá um soco na bola o Santos. E depois tira a defesa do Atlético Paranaense. Fica no chão o jogador do Atlético. No choque, você está vendo o replay. E também ali o jogador do Corinthians. Eduardo Salles, que voltou para ajudar a defesa. Está caído. Jogador do Atlético Paranaense. Estamos com 28, quase 29 minutos. E no lance anterior, por reclamação, o Rafael Almeida, zagueiro do Corinthians, número 13, recebeu o primeiro cartão amarelo da partida. E é muito importante que pro Corinthians, né, que o Marcelinho participe mais do jogo, se mexa mais, assim como o Boquita. A gente disse aqui, o Boquita não fez uma Copa São Paulo ruim, não. Mas quem conhece o trabalho do Boquita, quem acompanha o Boquita nas categorias de base, sabe que ele pode render muito mais. O Jadson ficou muito limitado ali pelo lado direito. Eu gosto do Jadson se movimentando um pouco mais. Foi assim que ele ganhou a posição nessa equipe do Corinthians. Então, para o Corinthians começar a levar mais perigo para a defesa do Atlético Paranaense, precisa da participação mais efetiva do Marcelinho. O Boquita aparecer no jogo e o Jadson precisa se achar um pouco mais. Esse é o Jadson. Vem o Corinthians pela direita, vai chegando o ataque. Douglas Amaral, Marcelinho. Fugiu da marcação do Vinícius. Fran Sérgio mandou ali pelo lado esquerdo do ataque, não tinha absolutamente ninguém. E o Rafael Almeida, que tem cartão amarelo, ficou com a bola. Outra vez o Corinthians, Marcelinho adiantado, tá certo o assistente. Ricardo Genaro marcou muito bem. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Cartão Ipiranga. Peça já o seu. Bernardo Vasconcelos de Ipatinga está ligado na gente. O André lá de Florianópolis, torcedor do Avaí, que está torcendo pro Atlético Paranaense.
Olha o Corinthians, Marcelinho, dois jogadores do Atlético Paranaense chegaram ali, o Marcos Vinícius aliviou e agora o Bruno Costa despachou. O Avaí que foi a grande surpresa dessa edição da Copinha. Até porque iniciou essa competição perdendo para o América de Minas por 2-1. William. Daqui a pouquinho Alexandre completa a sua informação. Está aí o William trabalhando. Deu uma enfeitada agora o William ali, tentou levantar a bola. E o Nando chegou para despachar, recebe as vaias do torcedor do Corinthians, camisa 8 do Atlético. É, pouco abusado o William. O Avaí que estreou perdendo para o América de Minas por 2-1 no grupo V, conseguiu a sua classificação como o quinto melhor no índice técnico e conseguiu chegar até a semifinal. É escanteio para o Atlético. Escanteio agora pela esquerda. Para do Corinthians. Corte do Nando. Primeiro tempo, 0 Atlético Paranaense, 0 Corinthians. É o jogo final da 40ª edição da Copa São Paulo Futebol Júnior. Raul. Bola tocada para o Fran Sérgio. William. Falta. Falta no Denis. Reclama sem razão nenhuma o Douglas Amaral. Douglas que está caindo aqui pelo lado direito, né? A gente ouviu o Adailton Ladeira falando que o Jadson faria essa função. E quem está fazendo essa função, tanto para marcar como para apoiar, é o número 24, Douglas Amaral. Tá aí o Fran Sérgio, passou pela marcação do Sacha, vai o Fran Sérgio com liberdade, limpou segundo, bateu cruzado. E a bola carimba os Corinthians. Quem tirou foi o Rafael Almeida. Que jogada linda do Fran Sérgio, teve espaço e progrediu. Agora o William, outro bom lance, foi pro chão, não houve nada. Tentou cavar um pênalti ali, o William adiantou demais a bola e se jogou. E não houve absolutamente nada no lance. É, mas a gente viu de novo o Fran Sérgio participando bem do ataque, né? Então você vê nesse meio campo do Atlético Paranaense, não tem nenhum volante. De novo o lance do William, jogador de muita habilidade, mas aí o defensor do Corinthians foi só na bola. Então o meio campo muito interessante esse do Atlético Paranaense. Eu disse aqui, né, como equipe, eu entendo o Atlético Paranaense vivendo um melhor momento. Tem mais opções, tem mais alternativas, tem o jogo pelos lados. Corinthians chegou, Bruno roubou a bola. Olha a chegada do Corinthians, Bruno Bertucci, bom lance, limpou, bateu, defende o goleiro Santos em 2 tempos. Jogada individual do Bertucci, bonito lance, agora o Atlético tenta para a resposta. Ele deu mão do William, né? Então o Atlético Paranaense é uma equipe que é mais completa nesse momento, com seus alas apoiando, com muita qualidade, um meio campo muito versátil, 2 atacantes muito fortes. Mas o Corinthians precisa isso aí, ó, na determinação, na raça dos seus jogadores, no apoio do seu torcedor e a participação mais efetiva dos seus principais jogadores. Foi o que fez o lateral esquerdo Bruno nesse lance. Estádio do Pacaembu inteiro gritando, torcedor do Corinthians presente. Falta para o Corinthians, uma falta perigosa. Foi quase dessa distância, nesse local aí, um pouquinho próximo, que o Marcelinho fez o gol de empate com o Avaí na sexta-feira, aqui mesmo no Pacaembu. Bem lembrado pelo Conrado, exatamente, um golaço do Marcelinho. No ângulo, né? E ele 34, quase 35. Vai ser autorizado pelo árbitro, uma falta perigosa para o Corinthians. Olha o Marcelinho, bateu para fora. Hoje na Rádio Dourado ESPN AM 700 e FM 107,3. A partir das 3 da tarde abre o jogo, depois tem Portuguesa e São Paulo, tem Bragantino e Corinthians, tem Noroeste e Santos. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Allianz, soluções em seguros de A a Z. Eduardo Salles. Chegou Sacha. Agora Fernando Henrique. Vem o Corinthians para a resposta. Pela direita com o Jadson, vai carregando, tocou na esquerda. Boa bola, Marcelinho com a chance, bateu para a defesa do gol.
Santos. Mais uma chegada perigosa do Corinthians com Marcelinho aos 35, quase 36 do primeiro tempo. Marcelinho com liberdade total no lado esquerdo do ataque do Corinthians. Velocidade, a arma do Corinthians tem que ser velocidade em cima dessa defesa do Atlético Paranaense. Sai jogando com categoria. Camisa 6, o capitão Bruno Costa. William vai trazendo o Atlético ao ataque. Olha o William. Tentou a abertura pela direita, a bola ainda chegou pelo meio para o Eduardo Salles. E chegou agora o Boquita para recuperar para o Corinthians. Vem descendo o Corinthians, Boquita, outra vez abertura pela esquerda, vem o time do Corinthians, vem chegando o Fernando Henrique agora, pedindo aqui no lado direito. O Douglas Amaral, a bola não vem, o Douglas fica na bronca, reclama, o Marcelinho tentou e apareceu o Fran Sérgio, juntamente com ele o Lucas. Permanece no ataque o Corinthians, lateral já cobrado, Bruno Bertucci. Vai dando empate 0-0, esse é o Sacha. Firme o Marcos Vinícius, tira. E ela vai sobrando lá pelo lado direito com o Patrick. Lateral para o Atlético Paranaense, 0-0. Caso o jogo termine empatado no seu tempo normal, teremos cobranças de pênaltis. O Corinthians que já decidiu a Copinha 4 vezes nas penalidades. Em 95, quando venceu a Ponte. Quando perdeu em 76, em 78 para o Internacional. Perdeu para o Lausanne, esse jogo que você citou, em 97. Então são 3 decisões de penalidades da equipe do Corinthians. Ficou na bronca ali o jogador do Corinthians, levou vantagem Douglas, cruza Santos. Foi lá no segundo andar para fazer a defesa o goleiro do Atlético. O árbitro paralisa, Boquita está no chão. Paralisa o jogo ali, vai ser atendido o Boquita, ele pede a presença da maca. Jogo parado aqui no Pacaembu, vai dando empate 0-0. E entre os treinadores, Lago, um confronto da experiência do Ladeira, né, que começou a carreira lá nos anos 80, dirigindo as equipes de base do Guarani, também a equipe principal, contra a juventude do Marquinhos, técnico do Atlético Paranaense, tem apenas 29 anos, foi jogador revelado pelo Santos, mas parou aos 21. Aí eu perguntei para ele por que ele parou, né, de jogar, ele disse, percebi que não tinha futuro, fui estudar para investir em outra área. Certo, hein? Pararam com ele, né? Pararam com ele. E olha, a gente percebe nesse primeiro uma clara preocupação do Adailton Ladeira em trancar a sua equipe, em fechar os espaços, até por isso a presença de 3 zagueiros. Então o Corinthians muito preocupado em marcar num primeiro momento e não deixar espaços para essa boa equipe do Atlético. O Atlético se lança mais ao ataque. Então o Raul apoia demais, o Denis da mesma forma. É um meio-campo que gosta de ficar com a bola, não gosta tanto de marcar. Então o Atlético... E o Atlético se manda pela direita, vem o ataque, o Atlético Paranaense, cruzamento rasteiro, deu certo aí no lance, a jogada se atrapalhou, Patrick. Fran Sérgio bate mal. Pega embaixo da bola o camisa 7 do Atlético Paranaense, mandou lá longe. Então um Atlético mais ofensivo, pelo menos nessa primeira metade do primeiro tempo, do que o Corinthians. Um Corinthians mais cauteloso, procurando explorar a velocidade nos contra-ataques. Estamos no primeiro tempo, quase 40 minutos. E aí o chute do Fran Sérgio, olha o Corinthians. Marcelinho bem ali, o Marcos Vinícius. Faz uma excelente partida o Marcos Vinícius. Não foi legal essa conclusão do Jadson, a bola saiu sem perigo nenhum contra o goleiro Santos. Você continua participando com a gente através do mural www.espn.com.br/mural. Lembrando para o amigo fã de esportes que nós teremos amanhã na ESPN Brasil às 8 horas da noite a reapresentação do Bola da Vez com o presidente Lula. Se você não pôde acompanhar ontem às 10h30, sábado 10h30, amanhã a reprise às 8 horas da noite. Bola da Vez com o presidente Lula na ESPN Brasil.
É falta para o Atlético Paranaense. Aí a chegada do Bruno Bertucci. Ele cometeu a falta em cima do Manuel, que está voltando o Atlético Paranaense depois de cumprir suspensão contra o São Paulo. William. Manuel. Tocou na frente, o Lucas Sotero recebeu. Deu um toquinho ali para o Raul e a chegada foi do Bruno Bertucci. Lateral para o Atlético. Encostou para receber o Lucas. Olha o Atlético chegando. Eduardo Salles, escanteio para o Atlético Paranaense. Segundo escanteio para o lado direito do ataque do Atlético. Ajeitando a bola para a cobrança o Denis. Você viu ali o Manuel, camisa 3 do Atlético, já está na área. O Denis bateu o escanteio. Rafael Almeida tocou. Aí o Sacha. Ligação rápida para o Douglas Amaral. Caindo lá para a esquerda, o Amaral faz boa jogada ali, um bom lance em cima do Raul. Tocou à frente, chegou na bola o Marcos Vinícius e também no jogador do Corinthians, e a falta para o Corinthians. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Fiat Linha, conectado com você. Falta já cobrada pelo Corinthians. Primeiro tempo 0 a 0, Atlético Paranaense. Corinthians é a final da Copa São Paulo, edição 40. Marcelinho. Boa jogada no Marcelinho, limpou bem. Ainda ele pela pra cá, passou pro William. Cruzamento, cruzou mal. Cruzou nos pés do Marcos Vinícius. Sai jogando errado o Atlético, recupera o Corinthians outra vez. Guilherme, Fernando Henrique. No cruzamento, olha só. Boquita dominou, Jadson. Linda jogada do Boquita com o Jadson, mas a conclusão ruim do camisa 18 do Corinthians. Que boa jogada do Corinthians. Primeiro o Marcelinho, fazendo fila aqui pelo lado direito. É o jogador mais importante dessa equipe corintiana e tem que aparecer no jogo como fez nesse último lance. E depois a belíssima tabela do Boquita com o Jadson. Como é importante o Jadson ter liberdade para jogar no meio campo, né? Então deixar realmente o Douglas Amaral para trabalhar aqui preso pelo lado direito. Conrado. Mais 1 minuto de acréscimos nessa primeira etapa de acréscimo. Legal, vamos até 46 do primeiro tempo. Raul. Cruzamento do Raul, Sacha. A bola vai ficando com o Atlético. Lucas Sotero. William. Recebeu, trabalhou com o Fran Sérgio, tem espaço, olha. O Fran Sérgio tentou passe para o Salles. Chegou bem para a recuperação ali o Corinthians pelo meio. Bola recuperada pelo Nando. Outra vez ele, recebeu pela esquerda. Tentou uma jogada ali de atacante. Não houve absolutamente nada na chegada do Manuel. Lateral já cobrado pelo Atlético. Manuel. William. 44-20. Vamos até 46 no primeiro tempo. Fran Sérgio. William dominou, fez a jogada de corpo, Patrick tocou, bom o lance, cruzamento, o Atlético chegou com perigo, chute para fora. Que gol perde agora o Atlético Paranaense. Que gol perde o Lucas Sotero. Ele pegou de esquerda essa bola, mandou forte e ela passou raspando o gol do André Dias. E que jogada bem trabalhada, né? Você vê como o Patrick pisa na bola, protege muito bem, faz a função de pivô. Como o Raul passa toda hora pelo lado direito e faz bons cruzamentos. E essa bola acabou sobrando limpa para o Lucas Sotero, que pegou de esquerda. Passou muito perto do bom goleiro do Corinthians, o André Dias. O Edirei está ligado na gente, também a Neide Ferreira. O Alexandre Testa, o Leandro lá de Varginha, Minas. Jonathan Ramos. Márcio de São Bernardo do Campo, Leandro. Fabrício.
São amigos fãs de esportes que estão acompanhando essa final da Copa São Paulo, Atlético Paranaense e Corinthians. Finaliza o primeiro tempo, Fábio de Jesus Volpato Mendes. 0 para o Atlético Paranaense, 0 também para o Corinthians. Conrado Juletti. Estou ao lado aqui do técnico do Atlético Paranaense, o Marquinhos. Parece que em termos de proposta, o Atlético Paranaense foi quem mais atacou nesse primeiro tempo. Tivemos mais objetividade, porém não tivemos o volume do jogo. O maior volume do jogo foi do Corinthians, quem ficou mais com a bola foi o Corinthians. O Corinthians explorou bem essa situação do nosso meio campo. Nossa proposta era jogar, lateralizar o jogo, jogar pelo lado do campo, e não conseguimos. E demos espaço no meio campo para que eles possam estar jogando. Então é corrigir agora o posicionamento para que possa estar usando mais as jogadas pelo lado do campo, para que possa construir as jogadas para conseguir o gol. Obrigado. Marquinhos, da equipe do Atlético Paranaense. Estou aqui também com o Boquita, camisa 10 do Corinthians. Boquita, até que ponto esse fato de vocês jogarem hoje com o Pacaembu lotado, se bem que vocês já enfrentaram uma situação parecida na sexta, pode atrapalhar ou tem ajudado o desempenho do Corinthians? Não, sem dúvida nenhuma, tem ajudado a nossa equipe. O apoio deles está sendo importante para a nossa caminhada e não tem palavras para essa torcida. Obrigado ao Boquita, camisa número 10 do Corinthians. Fim de primeiro tempo, Largo. Obrigado a você também, Conrado Juliette. Nós vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos trazendo para você os melhores momentos e muito mais informações sobre a final da Copa São Paulo Futebol Júnior. Aqui nos canais ESPN, informação é o nosso esporte. São Paulo. Vai começar o segundo tempo. O Atlético veio com a modificação, já informada aí pelo Conrado, a saída do Marcos Vinícius, entrou Guilherme Batata. E a bola está rolando para o segundo tempo de Atlético Paranaense e Corinthians. Lateral para o Corinthians. Esse é o Sacha. Chegou bem ali Eduardo Salles. Cobrança do Bruno Bertucci. Você continua participando com a gente no mural www.espn.com.br/mural. Lá em Joinville, Santa Catarina, o Futrica, o Polaco, o Décio, ligados aqui nos canais ESPN, os amigos que estão acompanhando esse jogo. Um grande abraço a eles em Joinville, Santa Catarina. Lateral para o Corinthians. Cobrança feita pelo Nando. A bola vai ficando com o Atlético. E aí para você, o camisa 19, Lucas Sotero. Batata. William. Se quiser, o Raul pela direita pedia a bola sozinho. A bola não chegou para ele. Ficou na bronca o Raul e com razão. Douglas Amaral. Enfiada do Guilherme Batata foi forte demais. Saiu camisa 18, que entrou há pouco no Atlético. E é lateral para o Corinthians. Torcedor do Corinthians presente aqui no Pacaembu. Com certeza, muito mais do que os 21 mil ingressos vendidos com antecedência no sábado, né, Conrado Juliette? Você que está mais constantemente aqui no Pacaembu. Com certeza. E na sexta-feira nós tivemos aqui nas semifinais um público de quase 10 mil pagantes. Detalhe que a Federação Paulista alterou de última hora e começou a cobrar ingressos, alegando a necessidade de ter um controle para que não houvesse superlotação no estádio. Olha o Corinthians, a bola foi tirada pelo Raul e vai sobrando com o Atlético. Contra-ataque aí, uma enfiada muito forte. A bola ficou de presente com o goleiro André Dias. E olha, o detalhe é que o Marquinhos Santos, técnico do Atlético Paranaense, tirou o Marcos Vinícius, mas continua jogando com 3 zagueiros. Quem faz a função de zagueiro de sobra nesse momento, no segundo tempo no Atlético Paranaense, é o Fran Sérgio, camisa 7. Então continua jogando com 3 homens na sua defesa. E olha só, o Marcelinho recebeu pela esquerda, vem chegando o Corinthians. Marcelinho puxou para o meio, tentou espaço para bater. Não conseguiu, fechou bem o Atlético, fecha bem a defesa. Aí o Sacha. Cruzamento da direita, o Corinthians vai chegando, a sobra, Marcelinho bateu para fora. Douglas
Douglas Amaral. Na cara do gol, chutou para fora. Veja o lançamento que veio da direita. A defesa tira mal, Marcelinho bate, a bola repica no zagueiro. E aí, o Douglas Amaral, que estava na frente do gol, chutou sobre o gol do Santos. Tiro de meta para o Atlético Paranaense. Segunda grande oportunidade que perde o Corinthians, né? No finalzinho do primeiro tempo, o Jadson já perdeu um gol feito dentro da área, sozinho, livre de marcação. E agora o Douglas Amaral em condição, em posição legal, acabou perdendo um gol feito. Vitor Vega de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Fabiano Guimarães em Aracaju. Estão curtindo a ESPN Brasil e acompanhando Atlético e Corinthians. É o quarto escanteio para o Atlético Paranaense. Aí a cobrança pela direita, levantamento na área. Bola tocada para fora. Mas houve o desvio do jogador do Corinthians. Patrick tentou. Houve antecipação ali da zaga do Corinthians. Desvio de cabeça. Novo escanteio para o Atlético Paranaense. Outra vez o Denis. Aí para a bola o Denis. Com o pé esquerdo ele faz o levantamento. Bateu no segundo pau. Houve o desvio do Fernando Henrique. Agora lateral para o Atlético. Continua no ataque o Atlético Paranaense. E aí o lance do escanteio. Você viu ali uma jogada ensaiada entre o Manuel e o Fran Sérgio. Lateral para o Atlético. Denis. E dá reversão o árbitro, hein? Reversão lateral para o Corinthians. Aí para a cobrança o Sacha. Segundo tempo, 5 minutos. 0 para o Atlético, 0 também para o Corinthians. Aí um lance que não levou perigo nessa conclusão do Denis. A bola passou por cima do gol do André Dias. Daqui a pouquinho, 15 para as 2, tem Copa da Inglaterra, Liverpool e Everton ao vivo na ESPN Brasil com Paulo Andrade e PVC. 5h30 na ESPN, Série A do italiano, Inter e Sampdoria. Dudu Monsanto, Silvio Lancelotti estarão trazendo as emoções desse jogo. E 6 da tarde na ESPN Brasil, Real Madrid Deportivo La Coruña, campeonato espanhol para você, com o Paulo Andrade e o Alexandre Oliveira. Guilherme. Rafael Almeida. Sai jogando lá com o Nando. Vem o Corinthians. Limpou bem a marcação, trouxe pro meio. Pega o time do Corinthians. Aí o Nando deu um presentaço. O Batata agradeceu e já serve o Eduardo Salles. Sacha. Melhor pro Salles. Lucas Sotero. Toque errado. Jogada do Corinthians. Vem atacando pela direita. Vem o Corinthians. Bem na marcação, chegou o jogador do Atlético Paranaense, deu um toquinho. Ela vai ficando agora com Bruno Bertucci. Limpou bem o Raul. Sacha. Recebe pela direita, passou pelo Batata. Lance do Sacha, mandou no meio, dominou mal o jogador do Corinthians. Aí o Bertucci arriscou de longe, bateu de esquerda, a bola passa à direita do gol do Santos sem perigo nenhum contra o goleiro do Atlético Paranaense. Mas o Corinthians volta melhor no segundo tempo, mais agressivo. Então continua com muito equilíbrio no seu sistema defensivo, marcando muito forte, principalmente, né? Impressionante o que corre o volante do Corinthians. Mas começa a se lançar mais para o ataque, começa a articular mais o jogo do meio para frente. Parece que essa mudança que fez o Atlético Paranaense, tirando o Fran Sérgio do meio campo para colocar como um dos seus 3 zagueiros, prejudicou um pouco o meio-campo do Atlético, né? Pelo menos no início desse segundo tempo, o Corinthians começa trabalhando melhor a bola com um pouco mais de espaço no meio-campo. Aqui no banco do Atlético, inclusive, a preocupação do Marquinhos é com o Manuel. Pede para que ele aproxime a marcação ao Marcelinho do Corinthians. Bruno Bertucci. Aí chegou na marcação ali o camisa 2-1, bola atrasada. O Atlético recupera com o William. E vem o Atlético Paranaense, Vinha, perdeu a bola, falta.
Falta em cima do Raul, cometida pelo camisa 10 Boquita. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. O José Moacir Zen, ele é de Curitiba. Quer saber do Alexandre Oliveira se essa final da Copa São Paulo está sendo disputada pelas duas melhores equipes da competição. Olha, eu gostei muito da equipe do Cruzeiro. Achei uma equipe muito técnica, com dois jogadores realmente de muita qualidade no meio-campo, o Dudu e o artilheiro da competição, o Bernardo. O que aconteceu com o Cruzeiro é que realmente deu muito azar na sede, na fase de quartas de final, quando jogou em Hortolândia, num campo realmente muito ruim, pequeno, contra o Atlético Paranaense, que teve todos os méritos do mundo, mas Cruzeiro, por ser uma equipe muito leve, muito técnica, acabou se dando mal nesse tipo de estádio, né? Então acho que o Cruzeiro é uma equipe que poderia também estar aí. Gostei demais da equipe do Internacional de Porto Alegre, que está acostumada a revelar bons valores, mas essas duas equipes que chegam com todos os méritos. Pedindo para voltar o Manuel do Atlético Paranaense, a falta é cobrada pelo William. Olha só, bateu colocado ali, mas não foi legal a conclusão de Eduardo Salles. Tiro de meta para o Corinthians. É o primeiro tempo. Eu lembro que hoje na Rádio Dourado ESPN, a M700 e FM 107,3, a partir das 3 horas, abre o jogo. Depois tem Portuguesa e São Paulo, Bragantino e Corinthians, tem Noroeste e Santos para você, a M700 FM 107,3, Rádio Eldorado ESPN. E muita gente já mandando aqui pra gente recadinhos através do mural, querendo saber a seleção composta pela gente aqui, Alexandre Oliveira. Seleção dessa Copa São Paulo Futebol Júnior. Já tem a seleção, Alexandre Oliveira, é aquela nossa, né? Que nós comentávamos antes do início da nossa transmissão. O Alexandre me passou aqui, eu vou passar para o amigo fã de esportes. Olha a descida do Marcelinho, daqui a pouquinho passa a seleção da Copa São Paulo. Na nossa opinião, claro, são vários valores, são muitos jogadores, teríamos que formar aí 2 ou 3 seleções, né? Mais ou menos por aí, né? De tamanha qualidade de jogadores que apareceram. Agora uma falta para cartão vermelho. Será para tanto, hein? Falta do Bruno Costa para cartão vermelho em cima do Fernando Henrique, Alexandre Oliveira. Ele enxergou uma cotovelada. A gente está vendo de novo o lance. Não. Eu daria cartão amarelo se muito, viu? Eu acho que o Bruno, ele buscou a proteção. Claro que ele exagerou. Ele abre o braço, ele abre para deixar a mão na cara do Fernando Henrique, mas eu não vi cotovelada. Eu acho que, não foi para tanto. O Fernando Henrique valorizou demais e tá na dele, né? Tá na dele, mas eu não expulsaria o jogador do Atlético Paranaense, minha opinião. Eu também não expulsaria, achei que talvez um cartão amarelo como porque você. ele abre realmente o braço, ele deixa a mão na cara do jogador do Corinthians, mas não chega nem a ser uma agressão, né? Não chega nem a ser um tapa, é uma proteção exagerada, fez o zagueiro do Atlético Paranaense. Muda completamente o jogo, né, Lado? Tá expulso então Bruno Costa aos 12 minutos do segundo tempo. Expulso pelo Fábio de Jesus Volpato Mendes. E não merecia expulsão o jogador do Atlético Paranaense de forma... Vale lembrar que foi esse árbitro que errou. E errou feio, né? Principalmente o seu auxiliar no jogo do São Paulo e Rio Claro. Na vitória do São Paulo por 1-0, Rio Claro. Com o jogo em 0-0, teve um gol legal que foi anulado de forma errada. Com 10 jogadores, o Atlético. O Marquinhos, Largo, o técnico do Francão, passou aqui a orientação para que o Francésio fixe agora na zaga como zagueiro e pede para que o Denis não suba no apoio e feche como lateral esquerdo. Vai perder o que talvez seja a sua principal arma, né? O apoio. O Raul não vai deixar de subir. Agora,
o Denis vai ter que segurar um pouquinho mais. O Fran Sérgio, na verdade, já estava trabalhando nessa função. O que acontece com o Atlético é que vai perder a sobra. O Corinthians tem que tocar ainda. O Corinthians é um time de toque de bola, é um time técnico. Tem que tocar ainda essa bola. Fica a expectativa se o Adailton Ladeira vai mexer, pelo menos, no posicionamento da sua equipe. Tem que subir um pouco mais o Bruno para trabalhar no meio campo. O Jadson tem que aparecer mais pelo canto para abrir esse jogo, para aí sim desequilibrar a marcação agora com um homem a menos do Atlético Paranaense. É uma falta para o Atlético. O Denis vai para a cobrança. Cartão amarelo mostrado para o Boquita do Corinthians. Vai para a bola o Denis. Bateu direto. Essa bola estava entrando. André Dias. Espetacular o goleiro do Corinthians. Mandou para escanteio. Você vê como batem bem na bola os dois alas, né? E quando é falta aqui pelo lado direito, quem vem é o Denis, o lateral esquerdo. Quando é do outro lado, a mesma coisa acontece com o escanteio, ó. Quem tá vendo o Raul se deslocando para bater o escanteio. Batem muito bem na bola para cruzar, para finalização, para falta e escanteio. Os dois alas do Atlético Paranaense. Lá está o Raul para a cobrança do escanteio. Você vê na área ali o Fran Sérgio, também o Manuel. Autorizado o Raul. Bateu André Dias. E aí continua o Atlético. Raul. Chegou, perdeu, Sacha recupera. Olha o Corinthians, Bruno Bertucci enfiou na esquerda com o Marcelinho. Recebe o camisa 7, passou outra vez o Bertucci, recebe à frente, agora pela esquerda vem o Corinthians. E Manuel foi lá, recuperou para o Atlético, depois sofreu a falta. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Skol, a cerveja que desce redondo. Atendendo então a Bruna de Osasco, o Claudir de Belo Horizonte, o Marlon de Curitiba, o Sandro Correia, lá de Juiz de Fora, lá no Rio de Janeiro. O Carlos Castro, querem saber a seleção da Copa São Paulo. André Dias, goleiro do Corinthians. Raul, a defesa é formada por Raul do Atlético Paranaense. Bruno Costa, Atlético Paranaense. Manuel, Atlético Paranaense. E o Jorbison do Flamengo. Bernardo do Cruzeiro. Nilmar dos Santos. Marcelinho Corinthians. Dudu Cruzeiro. Henrique da equipe do São Paulo. E o Dori do Fluminense. No ataque o Atlético Paranaense. 0-0. Atlético jogando com 10. Desde os 12 minutos do segundo tempo. Se você concorda com essa seleção ou não concorda, mande seu recadinho também no mural. www.cpn.com.br/mural. E aí vem o Corinthians, vem descendo pela direita o Corinthians, 0-0, placar do segundo tempo, recebeu Marcelinho, girou, bateu em cima do Fran Sérgio. E a bola vai ficando com o William. E a gente teve até que ajeitar o Marcelinho ali como um quarto homem de meio campo, um terceiro atacante, para esse meio campo, né? Com o Bernardo, Dudu, com o Nilmar dos Santos. E outros tantos jogadores ficaram fora que se destacaram demais, né? O Geraldo, do Rio Claro, o Oscar e o Wellington do São Paulo. Olha o Corinthians, bola tocada errada, William recebe, agradece. Só que ele sai jogando errado também, depois a bola fica com o Fran Sérgio. Eram muitos jogadores, né? Para poucas posições, só tem 11. Neymar dos Santos, né? Bernardo, Dudu e Marcelinho, esse meio campo. Na nossa seleção aqui, a gente já tinha avisado, né? Vai ter uma série de notícias, mas são só 11, né? E aí o Corinthians vem pela direita. Bom lance, olha só, o Corinthians, cruzamento, desvio, Sacha tenta. Manuel manda para escanteio. Vai fazer a segunda alteração o Atlético Paranaense, número 28, Marcelo, atacante. Sai o camisa número 9, também atacante, Salles. Escanteio para o Corinthians, daqui a pouquinho vem o Marcelo. E marcou o gol contra o São Paulo, o gol da classificação. Marcou contra o Cruzeiro também, o quinto gol na virada por 5-4, né?
Eu ia até perguntar para você ainda no primeiro tempo se não seria uma boa entrada, Alexandre Oliveira, do Marcelo no lugar do Eduardo Salles. Olha o escanteio cobrado, o Corinthians chega, tira a defesa ali com o Manuel. Reclama um empurrão, Manuel. Queria uma falta o zagueiro do Atlético. E foi o que marcou ali o árbitro. Veja novamente a jogada. Foi nesse lance aí. Olha só, o jogador do Corinthians deixa o pé ali quando o Manuel chegava, o Fernando Henrique. Não sei o que foi pior, né? O erro do Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, a bola acabou escorregando das suas mãos. Ou de novo, mais uma grande oportunidade perdida pelo Fernando Henrique. Aliás, pelo Corinthians, dessa vez o Fernando Henrique é o atacante. Repetindo então, André Dias, goleiro do Corinthians, Raul, Bruno Costa, Manuel, 3 jogadores do Atlético Paranaense, e Jorbison, lateral esquerdo do Flamengo. Bernardo do Cruzeiro, Nilmar do Santos, Marcelinho Corinthians, Dudu Cruzeiro e o ataque Henrique São Paulo, Dorido Fluminense. Aí o Corinthians, bola tirada pelo Nando. O Atlético, lembrando mais uma vez, com 10 jogadores. De forma injusta, o Bruno Costa foi expulso aos 12 do segundo tempo. Aí o Patrick. De cabeça o Rafael Almeida. Depois a bola é mandada para fora. Lateral para o Atlético. Batata. Novamente o lance para você, o toque de cabeça do Rafael. Olha o Batata no cruzamento, tentou Marcelo. Fica com um ataque rápido ali, Marcelo e Patrick no Atlético Paranaense, o lançamento. Fernando Henrique recebeu o Fran Sérgio. Porém, o Fran Sérgio chegou e botou ordem na casa. A bola sai em escanteio para o Corinthians. Fran Sérgio no primeiro tempo criou pelo menos 2 oportunidades claras de gol, apoiando muito o ataque. Agora funciona como zagueiro e funciona bem, né? Então, jogador versátil, Fran Sérgio, camisa 7 do Atlético Paranaense. Para mim, o melhor jogador do time do Paraná, por enquanto, é o Fran Sérgio. Nesse jogo, né? Nesse jogo. Parada técnica. Aqui os jogadores têm 2 minutos aqui de descanso. Se hidratem por conta do forte calor aqui em São Paulo. E olha, uma boa opção para essa equipe do Corinthians é o Silvio, né? Jogador que funciona como atacante, às vezes até como ala, trabalha bem pelo canto do campo, para deixar o Corinthians mais ofensivo. O Corinthians que nesse momento tem a responsabilidade do jogo, né? Então tem que tomar a iniciativa do jogo com um homem a mais. Depois da expulsão do zagueiro do Atlético Paranaense, o Bruno Costa, injusta, na minha opinião. Aliás, um ponto fraco dessa Copa São Paulo foi a arbitragem. Então foram vários os jogos em que a gente teve problemas sérios com relação à arbitragem. Largo. O nosso relógio também está parado em função desse tempo técnico. Serviço de alto-falantes do Pacaembu anuncia e auto-embolsou os números desta manhã, início de tarde. 34.519 torcedores, o público total. 32.765 pagantes, 1.754 que não pagaram. Por uma renda bruta de R$ 176.398. Que legal, hein? 34 mil, quase 35 mil pagantes. Nesse dia festivo aqui em São Paulo, 455 anos está completando a capital de todos os paulistas, a nossa querida São Paulo. E vale lembrar que o Corinthians perdeu 3 oportunidades claríssimas de gol. Perdeu com o Jadson no primeiro tempo, Douglas Amaral e Fernando Henrique agora há pouco. Mas 3 chances assim, na cara do gol, quase na pequena área. Escanteio para o Corinthians. O jogo vai recomeçar depois do tempo técnico. O Corinthians tem um escanteio para o lado esquerdo do ataque. 0 para o Corinthians, 0 também para o Atlético. Olha a cobrança do Jadson. Bola desviada, saindo em tiro de meta. O último toque foi do Guilherme, a bola saiu. Apenas a reposição para o Atlético. O Thiago de Blumenau aí reclamando da arbitragem. Diz que errou feio naquele lance que expulsou o Bruno Costa do Atlético Paranaense. Lá em Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai.
O Luque está acompanhando a gente. Grande abraço aos amigos do Paraguai. O André Luiz de Santo André. Olha o Corinthians com o Marcelinho. Mandou seguir o arco. Marcelinho ficou ali no chão, pedindo uma falta. Segundo ele, recebeu uma cotovelada no rosto. Manuel. E é falta para o Atlético. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Visa, porque a vida é agora. Uma curiosidade, Largo, o Corinthians firmou parceria nesta semana, na terça-feira, com o J. Malucelli, clube da primeira divisão do estado do Paraná. Falta ainda a aprovação do Conselho Deliberativo do Corinthians, mas se houver este aval, o J. Malucelli passará a se chamar Corinthians Paranaense. A princípio, a Federação Paranaense não aceitou a mudança, espera que todos os trâmites sejam finalizados. J. Malucelli, que inclusive estreou ontem com vitória sobre o Paraná Clube. Neste acordo, troca de atletas, fornecimento de material esportivo e também um trabalho de marketing entre os dois clubes. Legal, Conrado, escanteio para o Atlético, vai para a cobrança o Denis. Autorizado o 16, levantou. André Dias é firme, é seguro, é um grande goleiro. André Dias. J. Malucelli que estreou vencendo o Paraná Clube por 3-0 na primeira rodada do Campeonato Paranaense. Olha o Corinthians chegando, saiu agora o Santos e manda essa bola para longe. Corinthians tentando essa parceria com o J. Malucelli. O Toledo, né, já fez a parceria com o São Paulo, manteve o nome de Toledo. Colônia Work. Mais 16 jogadores de São Paulo estão lá com o Toledo, além da comissão técnica. Olha a jogada do Corinthians. E a bola ficando nas mãos do Santos. Sai trabalhando o Atlético. William. Segundo tempo, 0-0 para Atlético Paranaense Corinthians. 34.519 pessoas. É o público aqui no Pacaembu para esse jogo Atlético e Corinthians. Olha a bola que quicou ali, bateu na cabeça do Rafael Almeida e o árbitro marcou a falta. E olha, eu disse aqui da entrada do Silvio, né? Uma boa alternativa para o Corinthians nesse momento. Aí o Adailton Ladeira, na minha opinião, tem duas alternativas. Ou tira o Rafael Almeida, um dos zagueiros. O Corinthians não corre tantos riscos, porque jogou a competição inteira com dois zagueiros. Então tira um homem de defesa para colocar mais um homem do meio para frente. Ou pode tirar o Douglas Amaral, jogador que ajuda na proteção, mas chega ao ataque para a entrada do Silvio. Bruno Bertucci levantou na área, o toque para fora. Fernando Henrique de cabeça para fora. Obrigado também ao Gabriel de Curitiba, torcedor do Atlético Paranaense, está ligado na gente. O Samuel Júnior também está curtindo a nossa transmissão. São muitos amigos fãs de esportes que estão mandando aí recadinhos no mural, que estão acompanhando essa final da Copa São Paulo. Os amigos da Confederação Brasileira de Jogadores Virtuais lá de Joinville e Santa Catarina também estão acompanhando. Antônio Manso. Olha o Corinthians chegando. Olha o Jadson, a chance do Corinthians. Bateu nas mãos do Santos, que faz a defesa. Dois torcedores do Corinthians que também estão ligados na ESPN. O Pijama, ele está acordado, o apelido dele é Pijama. E o Osman estão torcendo para o Corinthians. Vai mexer o Atlético Paranaense. Vem aí Bruno Testa, volante camisa 5. Vai sair o Lucas, número 19. Daqui a pouquinho, Bruno Testa, que é jogador Rio Clarense. Exatamente, de marcação também. Nasceu em Rio Claro no Corinthians. A bola foi desviada pelo goleiro Santos para escanteio. Mais uma chegada de perigo do time do Corinthians. O Sacha no cruzamento e a cabeçada do Fernando Henrique. Daqui a pouquinho o Bruno Testa, que foi um dos responsáveis por tamanha torcida do Atlético Paranaense em Rio Claro contra o São Paulo, né? Ele nasceu em Rio Claro e a torcida dividida, lá metade do São Paulo, metade do Atlético. Em função do cidadão Rio Clarense em campo. Vai entrar agora no lugar do Lucas Sotero. Com a 19.
Olha o escanteio batido pelo Corinthians. Bola forte. O desvio do atleticano. O Batata, a bola sai. Outra vez escanteio para o Corinthians. É o segundo tempo. Se persistir o empate, teremos cobranças de pênaltis. Para se conhecer o campeão da 40ª edição da Copa São Paulo. Bola tirada pelo Denis. Lateral para o Corinthians. Desde os 12 minutos do segundo tempo, com a expulsão do Bruno Costa, o Corinthians tem um jogador a mais. Jadson. Ele acabou acertando o Patrick. A bola vai voltando com o Corinthians. Vai ficando com Sacha. E aí a chegada do Marcelo para desviar. Lateral outra vez, o do Corinthians, agora pela esquerda. Amanhã, 8 da noite, na ESPN Brasil, reapresentação do Bola da Vez com o presidente Lula. Olha o Corinthians, a gingada virou ali, né? O Fernando Henrique bateu, acertou o atleticano Raul e a bola vai ficando pela direita. Nesta segunda, 9 da noite, está de volta o Linha de Passe, mesa redonda na ESPN Brasil. Batata. Tá bem na marcação ali o Batata que entrou. Bruno. Guilherme Batata foi que mandou para escanteio. O escanteio é pela direita para o Corinthians. E você vê o Fernando Henrique, o torcedor do Corinthians, pulando nas arquibancadas do Pacaembu. Escanteio mal batido, forte demais. Marcelinho se esforçou, evitou a saída, evitou a lateral. Olha o Amaral batendo. Douglas Amaral para a defesa do goleiro Santos. É outro grande goleiro. Esse goleiro do Atlético Paranaense, que a gente elogiou e colocou na seleção, André Dias. Mas esse é outro goleiro que poderia estar na seleção da Copa São Paulo. Leonardo do São Paulo também, né? Também. Escanteio batido no primeiro pau, William. O Corinthians com o Sacha, a bola passou. O Atlético Paranaense recuperou, vem no contra-ataque agora o Atlético. Tá aí o lançamento na velocidade, tentou ganhar a jogada o Patrick. Chegou para mandar para a lateral Bruno Bertucci. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Cartão Ipiranga. Peça já o seu. E hoje à meia-noite na ESPN Brasil, ao vivo, Winter X Games. Lateral para a equipe do Corinthians. Segundo tempo, 0 a 0, Atlético Paranaense, Corinthians. Logo mais, na Rádio Eldorado ESPN, às 3 da tarde, abre o jogo para 3 jogos do Campeonato Paulista pela segunda rodada. No AM 700 e FM 107,3 São Paulo. Teremos a partir das 5 horas Portuguesa e São Paulo, Bragantino e Corinthians e mais tarde Noroeste e Santos. Toda a equipe da Rádio Eldorado ESPN, o Reinaldo Costa, o Paulo Calçade, o Conrado, o Edu, Paulo Soares, Loredo, Carlos Lima, Zé Boquinha, Flávio Ortega, Flávio Gomes, o Marcelo de Lado estarão trabalhando nessa rodada com 3 jogos do Campeonato Paulista a partir das 3 da tarde. Bola tirada pelo Manuel, tirou mal. Vai botando pressão o Corinthians com um jogador a mais desde os 12 minutos do segundo tempo. Esse é Marcelinho. Puxou para a direita, bem marcado pelo Denis. Marcelinho cruzou. Aí o Manuel apareceu. Tirou o zagueirão do Atlético. A bola vai voltando com o Corinthians. Jadson de cabeça. Olha o Fernando Henrique. Pediu a bola chutada pelo Douglas Amaral. Carimbou a defesa, voltou. A chance do Corinthians. Gol! É do Corinthians! Fernando Henrique fazendo aos 30 minutos do segundo tempo. O gol do Corinthians, a vibração, a comemoração, a alegria do Fernando Henrique. Ele está balançando a rede dos canais ESPN, está fazendo, quem sabe,
O gol do título do Corinthians, Fernando Henrique, aos 30 minutos do segundo tempo. Olha só o chute do Fernando Henrique. Bola no ângulo direito do goleiro Santos. 1 para o Corinthians, 0 para o Atlético Paranaense. E foi de bico, né? O Fernando Henrique conseguiu a finalização, dando um bico na bola, no ângulo. A gente vê o passe do Douglas Amaral. Amaral fez uma boa jogada, conseguiu a finalização, a bola bateu na defesa, sobrou para ele de novo e ele conseguiu dar um tapa do lado direito para o Fernando Henrique, que do jeito que deu, colocou a bola para dentro para fazer a alegria da torcida. E o Atlético vem para o ataque, o Sacha tira. Vem o Atlético, o guerreiro Atlético Paranaense. Vem chegando para a esquerda, olha o chute, a bola vai passando à esquerda. Quase que o Atlético chega com Bruno Testa. E o torcedor do Corinthians vai fazendo a festa. Fernando Henrique foi o responsável por esta festa do torcedor do Corinthians aos 31. 1 para o Corinthians, 0 Atlético. Vamos ouvir o torcedor do Corinthians. Terceiro gol do Fernando Henrique, vice-artilheiro do Corinthians na Copinha, atrás do Marcelinho, que fez 6. E o Atlético se manda para ataque, a bola foi cortada pelo Guilherme. Vai ficando com o goleiro Santos. 1-0 para o Corinthians, o Atlético desde os 12 minutos da etapa final. Com a expulsão injusta do Bruno Costa, está jogando com 10 jogadores. Que acabou mudando o jogo, né? E o Atlético Paranaense, que vai ter que partir para cima, mesmo com um homem a menos, e é muito complicado até pelo aspecto físico, né, Lara? É o 8º jogo dessas duas equipes, o Atlético Paranaense ainda ficou mudando de sede a cada fase, e com um homem a menos, para pressionar o Corinthians, para tentar ter um pouco mais de volume, é muito complicado. O Corinthians tem tudo para conseguir mais um título. Aí o Sacha faz a proteção, chegou ali o Patrick, bola tirada pelo jogador do Corinthians. Esse é Guilherme Batata. Aí o Raul. Fran Sérgio pediu, recebeu, se quiser tem o Raul pela direita, ainda Fran Sérgio. Fica abrindo os braços o Raul, agora sim a bola chegou. Chegou pro Raul. Vem o Atlético, ela enfiada pela direita, esse é o Marcelo, vai chegar? Não. Faz a proteção o Nando. A bola sai, é tiro de meta para o Corinthians, que vai vencendo por 1-0. Daqui a pouquinho, 15 para as 2, tem Copa da Inglaterra, tem Liverpool e Everton ao vivo na SPN Brasil, com a narração do Paulo Andrade e comentários do PVC. Logo mais, 15 para as 2, ao vivo para você. Tá aí, a bola vai passando ali, subiu o Marcelinho, não achou nada, também já não havia achado o Jadson. E a bola vai ficando com o Manuel. Sai jogando errado o Manuel. Carimbou o adversário, que era o Marcelinho. Raul. Outra vez com o Manuel. Chegou Bruno Bertucci. Se esforçou. Sai. E é reposição para o goleiro do Atlético, o goleiro Santos. E olha lá, o último título conquistado pelo Corinthians na Copinha em 2005. Teve uma campanha que, por enquanto, é igual a essa. 6 vitórias e 2 empates na equipe que revelou Bruno Otávio. Marcelinho chegando com o Corinthians, chega Manuel, foi na bola, reclama o Marcelinho. Alexandre. Bruno Otávio, Carlão, Elton, Wilson, Abuda, de Nelson e Bobô, também dirigida pelo Adailton Ladeira, que vai conquistando o seu 3º título na Copinha por enquanto. Enes. Vem o Furacão, Patrick. Bola com o William, abertura pelo lado direito. Voltou na marcação, Bertucci. Levou vantagem em cima do jogador do Atlético Paranaense, que era o Raul. Já despachou para o Marcelinho. Batata. E aí por trás, falta do Marcelinho, falta para o Atlético. Nesta segunda, 9 da noite, está de volta o Linha de Passe, mesa redonda na ESPN Brasil. Falta cobrada pelo Atlético, Fran Sérgio. Lá na esquerda, dominou no peito, vai trazendo o Bruno Testa, cruzou na área, tenta a defesa do Corinthians, tira.
Foi bem lá o Guilherme. E agora o contra-ataque armado. Fernando Henrique abriu na direita, recebeu o Boquita, vem chegando o Corinthians com perigo, tentou ali de letra, não foi feliz. Fernando Henrique na sobra. Gol! É do Corinthians! Jadson! Aos 36 do segundo tempo, a jogada bonita do ataque do Corinthians. Fernando Henrique tentou de letra, não foi feliz, a bola passou. O Jadson chegou com tudo ali e encheu o pé para fazer um golaço. É gol do Corinthians, Jadson. A alegria do Jadson. Ele está balançando a rede dos canais ESPN, está fazendo 2 para o Corinthians, 0 para o Atlético. E pode comemorar realmente essa torcida do Corinthians. Olha o Atlético na devolução. Gol! É do Atlético Paranaense. Patrick, o torcedor ainda comemorava o gol do Corinthians do Jadson. Olha o lance, o Patrick foi mais esperto que o defensor do Corinthians e que o goleiro. E tocou por cobertura para diminuir para o Atlético Paranaense. Alegria do camisa 11, Patrick. Ele está balançando a rede dos canais ESPN. Está fazendo 1 para o Atlético Paranaense, 2 para o Corinthians. E vem o Atlético. Olha o Atlético. Outra vez Patrick recebe. Desta feita não. Guilherme foi ali, recuperou para o time do Corinthians, o Rafael Almeida. Alexandre. E olha, eu dizia que a torcida do Corinthians podia comemorar. Depois de tantas oportunidades perdidas, o Jadson conseguiu fazer o segundo gol. Gol que daria muita tranquilidade à equipe corintiana. Mas num belíssimo lançamento, numa belíssima assistência do camisa 8, William. Está jogando muito nessa final. Conseguiu achar o Patrick no meio da defesa corintiana, que ainda comemorava, para colocar o Paranaense de novo no jogo. Fernando Henrique fez 1-0, Jadson 2-0 para o Corinthians. Patrick fazendo 1 para o Atlético, 2 para o Corinthians. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Allianz, soluções em seguros de A a Z. Olha o Corinthians chegando pela esquerda, pedala o Douglas Amaral, pra lá pra cá, passou pro Fernando Henrique, torcedor gosta. Esse é o Boquita, passou bem, foi na bola o jogador do Atlético, a sobra, pra fora. Bola pra fora do Corinthians, marcado o escanteio, o desvio do jogador atleticano. Você está vendo novamente o lance na bola, o jogador do Atlético Paranaense não viu absolutamente nada nessa jogada do Marcelo em cima do Boquita. Escanteio para o Corinthians. Corinthians vem para o Corinthians, 1 para o Atlético. Olha a cobrança de escanteio, saiu bem o goleiro Santos. Dá um soco nela, 39. Quase 40 minutos da etapa final. O Corinthians vai vencendo por 2-1. Lateral cobrado, recebe Douglas Amaral. Chegou na marcação Guilherme Batata, a bola sai, lateral para o Corinthians. E ali você vê o Bruno Testa. Marcelinho. Quase 35 mil pessoas no Pacaembu acompanhando a final, onde o Corinthians vence o Atlético por 2-1. Tirou bem Rafael Almeida. Fran Sérgio limpa bem. Habilidoso, camisa 7 do Atlético Paranaense. Olha só, que habilidade, que categoria. Ele vai passando, vai fazendo fila. Já passou por 4. Aí tentou o passe, poderia ter tocado antes o Fran Sérgio, mas é um jogador diferenciado, camisa 7 do Atlético Paranaense. Muito habilidoso. Marcelo recebeu, o Atlético chega. E aí o desvio para escanteio, o Atlético vai apertando, o Atlético vai buscando o empate. O Fran Sérgio é meia, é volante, é zagueiro. Jogador muito versátil. Escanteio para a cobrança, o Denis. Nas mãos do goleiro André Dias. Nesta segunda, 9 da noite, a volta do Linha de Passe Mesa Redonda na ESPN Brasil.
Mas antes, às 8 horas, tem a representação do Bola da Vez com o presidente Lula. Nesta segunda na ESPN Brasil. E jogaço que final, 41 minutos. O Corinthians vence o Atlético por 2-1. William. Vai carregando. William perdeu pro Boquita, mas falta no camisa 8. Cartão. Já tem amarelo o Boquita, hein? Já tem amarelo, vai ser expulso. Vai receber o cartão vermelho. Tá aí, cartão vermelho pro Boquita. Também não era um lance para cartão amarelo, né, Alexandre Ribeiro? Você achou? Eu não tenho certeza se ele tomou o amarelo pela falta ou porque acabou chutando a bola. A gente tá vendo de novo o lance, ó. Ele agarrou, né? E também depois ele acabou chutando a bola depois que o árbitro já tinha dado a falta, né? Talvez pelo conjunto da obra. Você tem razão. Agora o Corinthians faz a primeira alteração. O Jadson vai sair para a entrada do Renan, camisa número 5. E agora o André Dias vai lá, reclama, também recebe cartão amarelo o goleiro do Corinthians. Renan é jogador de marcação no meio campo, né? Ele tira um jogador de criação, o Jadson, e coloca um jogador de marcação, um volante. O Renan entra para reforçar o sistema ofensivo corintiano. O Ladeira pediu para ele esperar um pouquinho mais ali, por conta dessa expulsão do Boquita. É uma falta pro Atlético Paranaense, agora os dois times com 10 jogadores. Que final, que grande final, Atlético e Corinthians. Cobrou a falta o Denis, Sacha tira. Lateral para o Atlético. Vai para a cobrança, Guilherme Batata. Marcelo. Olha só o passe do Marcelo pro Guilherme Batata. Antes dele, Rafael Almeida. É lateral para o Atlético. Lateral para o Atlético, cobrado pelo Denis. A bola na área do Corinthians. Tirou o Rafael Almeida. Vem o Atlético, olha o Guilherme Batata, levantou. Tira mal Bertucci, depois conserta o Jadson. Fran Sérgio. É liso o Fran Sérgio, ele abre para o Manuel. Mais à frente, mais à direita para o Raul. 2 a marcação, conseguiu o cruzamento o Raul. Olha o Atlético vai chegando, cabeceia mal o Denis. E a defesa ali com o Rafael, tira da área. 2 para o Corinthians, 1 para o Atlético Paranaense, 43, quase 44. Jogo dramático no Pacaembu, com quase 35 mil espectadores. Aí o Corinthians tentou com o Marcelinho, mas chega ali, hein? O Guilherme Batata. Canais e ESPN, informação no nosso esporte. Fiat Linha, conectado com você. Agora sim, a primeira alteração do Corinthians. O número 16, Arnon, lateral direito. Vai sair o Fernando Henrique, autor do primeiro gol do jogo. E essa alteração aí, ali? Também vai trancar mais o time, né? Porque ele estava jogando com o ala, o Douglas Amaral caindo ali pelo lado direito, às vezes até o Jadson. Ele vai colocar um lateral para fechar aquele setor, e o Douglas Amaral reforça a marcação pelo meio do Corinthians. O Ladeira está trancando a sua equipe, agora 10 contra 10. A situação do Corinthians, que era bem confortável, agora começa a se complicar um pouquinho. O Atlético não tem nada a perder, vem para cima com tudo, tem jogadores muito perigosos, tem o William, que está fazendo uma partida final muito interessante, um dos destaques dessa equipe ao lado do Fran Sérgio. Tem 2 atacantes perigosos, então o Ladeira está muito cauteloso nesse finalzinho, segurando um pouco mais a equipe do Corinthians. Agora saiu o Jadson para a entrada do Vinícius Pacheco, camisa 21. Vinícius com a 21 no lugar do Jadson no Corinthians, que vem para o ataque. Já passamos dos 45, impedimento marcado no Sacha. 2 para o Corinthians, 1 para o Atlético. Mais 4 minutos de acréscimos. 4 minutos para o torcedor do Corinthians comemorar o título. 4 minutos para o torcedor do Atlético Paranaense, de pensamento positivo para chegar ao empate.
Aí o Atlético vai se defendendo, o Corinthians recupera a bola. Sacha. 2 para o Corinthians, 1 para o Atlético. Primeiro tempo 0-0, segundo tempo Fernando Henrique aos 31. 1-0 para o Corinthians, Jadson aos 37, 2-0 Corinthians. E Patrick aos 38, diminuiu para o Atlético. Perdeu o William. Se complica agora o William. Olha o Corinthians. Vem pela direita, chegava o Corinthians, bem marcado o lateral. É para o time do Corinthians que vence por 2-1. É a final da Copa São Paulo Futebol Júnior, 40ª edição, vai dando Corinthians pela 7ª vez. Fluminense tem 5 títulos e o Atlético buscando o seu primeiro troféu na Copa São Paulo. Aí o torcedor do Corinthians. (47). Vai cantando o torcedor do Corinthians. O Corinthians vai ficando com o título da Copa São Paulo Futebol Júnior. Bola recuperada pelo Corinthians. Chute foi tranquilo para o goleiro do Atlético. Conclusão do Vinícius Pacheco. A bola ficou lá com o Santos. Já vem o Atlético. Vem com o Denis. Olha o ataque do Atlético. O Denis vai limpando. Falta por trás do Guilherme. Vamos ver qual vai ser o cartão agora. É para vermelho. Vai ser mostrado o cartão vermelho para o camisa 14, Guilherme do Corinthians. Com justiça, né? Que jogada do Denis. Saiu costurando todo mundo pelo meio, ó. E aí tomou um pontapé por trás. Cartão vermelho merecido. 1 minuto para o final. O Corinthians agora com 9 jogadores. O Atlético tem 10. Olha a falta para o Atlético. O Corinthians vai vencendo 2-1. Vai ficando com o título de campeão o Corinthians. Vai deixando o campo sem razão nenhuma. O camisa 14, Guilherme. Falta por trás. É uma chance para o Atlético. É a chance para o Atlético Paranaense. 4 jogadores à barreira do Corinthians. Chegou também o Marcelinho. Vai para a bola o Raul. Bateu mal. Longe do gol, sem perigo nenhum a cobrança do Raul. Talvez a última chance do Atlético Paranaense. O Raul leva uma bronca do Marquinhos Santos, técnico do Atlético. Vai terminar o jogo no Pacaembu. Fábio de Jesus, Volpato Mendes já consulta o seu cronômetro. Ele vai apitar. O Corinthians vai ficar com o título de campeão pela 7ª vez. Para aumentar a vantagem em cima do Fluminense. Títulos. Pede a bola. Pita o Fábio de Jesus, Volpato Mendes. Vitória do Corinthians.